Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 30, capítulo 190. Robin olhou para Bonnie, primeiro acenando com a cabeça, depois balançando-a lentamente em sinal de negação. O quê? O que você quer dizer? Perguntou Bonnie, mordendo o lábio. A consciência de Kuma foi completamente apagada. Ele se tornou uma arma humanoide pura. Mas a tecnologia científica de Vegapunk é realmente notável. O corpo físico de Kuma existe em um estado de morto-vivo. O poder da Nikkyu no Mi não desapareceu. E sua alma não está no submundo, explicou Robin. Assim como mostrado na história original, a habilidade de Kuma com a Nikkyu no Mi não havia desaparecido. O poder de uma Akuma no Mi só desaparece completamente após a morte do seu usuário, momento em que reaparece em algum lugar nos mares como uma nova fruta. O estado atual de Kuma era o de um morto-vivo, essencialmente um estado vegetativo móvel. Graças ao seu corpo modificado por Vegapunk, ele ainda conseguia se mover, mas Kuma ainda não estava completamente morto. Assim como na história original, quando Kuma, para proteger Bonnie, se libertou do controle do governo mundial, correu para Giad e usou Aki para atacar Saturn. O fato de ele ainda poder usar tanto sua Akuma no Mi quanto Aki provou que ele ainda não estava realmente morto. E Robin não havia encontrado a alma de Kuma no submundo. Foi possível determinar que o corpo e a alma de Kuma ainda estavam vivos, apenas sua consciência havia sido completamente apagada. Um estado de mortos-vivos, repetiu Bonnie, com os dentes cerrados. Vê, você pode salvar meu pai? Perguntou ela, olhando para cima, com o rostinho manchado de lágrimas. Kuma já decidiu se tornar meu subordinado depois que morrer, é claro. Tendo visto o passado de Kuma, você deve entender. Seu corpo, sua linhagem de bucaneiro, é a maldição mais profunda para ele. Somente se livrando desse corpo de bucaneiro Kuma poderá ser verdadeiramente libertado. Robin balançou a cabeça com voz grave. Após Kuma perder completamente a consciência, seu destino estava selado. Mas Robin não tinha intenção de interferir. Como Robin disse, de acordo com os valores e a visão de mundo de Kuma, sua linhagem de bucaneiro era a maldição suprema. Enquanto ele permanecesse naquele corpo, a maldição jamais desapareceria. Durante a guerra, enviarei Kuma em sua jornada final. Deseja testemunhá-la? Depois Kuma renascerá. Sua alma se encontrará com você, declarou Robin, olhando para Bonnie. Não fique triste, Bonnie. Meu pai também renasceu, disse Perona, usando sua própria experiência para confortar Bonnie. Bonnie cobriu a boca com a mão, assentindo vigorosamente com o rosto ainda coberto de lágrimas. Mais uma princesinha para vestir. Nami e Vivi trocaram olhares, ambas sorrindo. Elas usariam seus próprios métodos para animar Bonnie. Bonnie foi imediatamente acolhida por Nami e Vivi. Ao vê-las esfregando as mãos, discutindo que roupas fofas usar para vesti-la, Bonnie começou a suar frio. Que piada! Ela era uma grande pirata com uma recompensa de 140 milhões de belis. Normalmente ela usava sua fruta da idade para se disfarçar de mulher de 24 anos. Do que você está brincando? Eu sou uma grande pirata, não uma menininha. Bonnie protestou em voz alta. Mas você é só uma garotinha adorável de 9 anos. Tão fofa, disseram Nami e Vivi, abraçando Bonnie e roçando suas bochechas em seu rostinho. A resistência de Bonnie foi inútil. Ela só podia deixar Nami e Vivi fazerem o que queriam. Embora resistisse, sentia que algo novo estava preenchendo seu coração. Eles realmente a tratavam com carinho que se demonstraria a uma menina de 9 anos. O nariz de Bonnie se contraiu, e ela sentiu vontade de chorar de novo, mas por um motivo diferente. O navio de guerra da marinha chegou. Essa distância deve estar correta, comentou Robin, vendo Nami e os outros brincando com Bonnie, com um sorriso no rosto. O navio de guerra que escoltava Bug e Jinbe agora havia entrado no alcance efetivo de sua fruta porta a porta. Ah, é? O Bug já chegou? Que nostalgia, comentou Rayleigh com os olhos cheios de lembranças. Kamui. Os olhos de Robin se estreitaram. Ele ativou o poder combinado de suas frutas porta a porta e fruta come-come. No mar, fora do arquipélago de Sabaldi. Vice-almirante Saint-Innes. Estamos quase chegando ao arquipélago Sabaldi. Ah, aquele homem está lá agora. Relatou o ajudante de Saint-Innes com uma expressão de terror. O soberano do céu Robin está lá. A voz do ajudante estava carregada de medo. Soberano do céu. Ao ouvir o nome, as pupilas de Jinbe se contraíram. Como um dos 7 Shichibukai, Jinbe estava bem familiarizado com esse nome. Mesmo na Ilha dos Homens Peixe, o nome ecoava como um trovão. O homem que matou Crocodile derrotou os almirantes Aokiji e Akainu em sequência. Um pirata superpoderoso, do mesmo nível que seu próprio velho Barba Branca, o novo Yonkou do mar. O homem que durante um incidente de Enies Lobby quase destruiu um booster call, deixando o quartel-general dos fuzileiros navais e o governo mundial impotentes contra ele. Somente um homem desse calibre aparecendo em Sabaldi poderia gerar tal reação do quartel-general dos fuzileiros navais. Embora chocado, Jinbe estava imerso em pensamentos. Durante seu encarceramento em Impel Down, ele conversou com Ace. Ele sabia que o Chapéu de Palha era irmão de juramento de Ace. Ace até lhe pediu para cuidar do Chapéu de Palha. Mas Jinbe sabia muito bem que não estava em posição de cuidar do Chapéu de Palha. Soberano do céu. A testa de Saint-Innes também estava coberta de suor. Só de ouvir o nome, ele, um vice-almirante do quartel-general dos fuzileiros navais, sentia uma pressão sufocante e aterradora. Ele, um mero vice-almirante, nem sequer tinha qualificação para se encontrar com aquele homem. O soberano do céu Robin está aqui? Aquele desgraçado. Ao ouvir o nome de Robin, Bug reagiu instantaneamente, rangendo os dentes. Foi tudo culpa daquele desgraçado do Robin. Ele havia tornado a vida dele miserável. Primeiro na Cidade Laranja, seus restos mortais foram espalhados. Então em Logueton, Robin usou sua habilidade Fruta da Fumaça para eliminar toda a sua tripulação, fazendo com que fossem capturados pela marinha. E ele próprio foi enviado para Impel Down.
Aqueles dias escuros e sem sol. O sofrimento que ele suportou. Pá! Antes que Bug pudesse continuar seu discurso raivoso, um chute imbuído de Aki, desferido pelo aterrorizado Saintilis, o lançou para longe. Você está louco? Quer morrer? Rugiu Saintilis, agarrando Bug pela cabeça, agora machucado e inchado, completamente aterrorizado. Por que você está com tanto medo? Ele é só um usuário da fruta da fumaça, certo? Você é um vice-almirante do quartel-general da Marinha? Está com medo de um usuário de logia? Bug gaguejou, atordoado pelo chute que Saintilis lhe desferiu em seu pânico. Em Impel Down, um pirata do nível de Bug não tinha acesso a jornais. Bug estava acorrentado com algemas de pedra do mar, incapaz até mesmo de se mover, muito menos de receber notícias. Seu conhecimento sobre Robin ainda estava preso em Logeton. Idiota! O soberano do céu Robin de hoje não é o mesmo que te derrotou. Aquele homem é o novo Yonkou do mar com uma recompensa de 3.988.900.000 de Belis. Sua habilidade especial é a invencível Goru Goru no Mi. Mesmo a uma grande distância, ele consegue ouvir claramente a sua voz. Se você quer morrer, morra sozinho. Não nos arraste para baixo com você. Saintilis gritou, encharcado de suor frio, erguendo a cabeça bruscamente para examinar o céu com medo. Saintilis sabia muito bem que se um raio aparecesse no céu, significaria que seu navio de guerra estava destruído. Sua vida chegaria ao fim. Novo Yonkou do mar? Recompensa de 3.988.900.000 de Belis? Os olhos e a língua de Bug saltaram das órbitas em choque. Como ex-aprendiz dos piratas do Roger, como Bug poderia não entender o que aquele título e aquela recompensa representavam? A Goru Goru no Mi? Ele também já tinha ouvido falar daquela Akuma no Mi terrivelmente poderosa. Bug abriu a boca para dizer algo, mas no instante seguinte, Svi, Pu, uma porta aérea abria-se diretamente no convés do navio de guerra. Então, sob o olhar chocado de Jinbe, em meio aos gritos aterrorizados de Bug, uma força devoradora e horripilante surgiu, sugando os dois para a dimensão alternativa. Fruta porta a porta, a testa de Saintilis gotejava suor frio. Essa capacidade havia se tornado um pesadelo para toda a marinha. Foi essa habilidade que causou perdas tão devastadoras ao Booster Call. E agora, diante dele, não era apenas a simples porta a porta. Estava acompanhado por uma força devoradora. Será que é a habilidade da Baku Baku no Mi da Paramecia? Ele está realmente distorcendo o espaço? Que homem assustador! Saintilis sentiu as pernas bambearem. Saia daqui. Retorne imediatamente ao QG. Essa habilidade da Akuma no Mi deixou o vice-almirante da marinha, Saintilis, completamente apavorado. Ele ordenou apressadamente a retirada. Pull! A porta de ar se deformou e Bug e Jinbe foram ejetados sem cerimônia. E aí, Bug? Estava me chamando de bastardo? Perguntou Robin, olhando para ele com sua expressão de vilão. Bug ergueu o olhar assustado e, em seguida, caiu de joelhos imediatamente, implorando por misericórdia. Eu não quis dizer isso, Robin. Me poupe. Bug gritou repetidamente. Hahaha. Bug, seu pirralho. Uma voz familiar chegou aos ouvidos de Bug. Bug olhou para cima sem expressão. Vê vice-capitão Heilig. Bug engasgou. Heilig era alguém que Bug respeitava profundamente. O rei das trevas Heilig e o soberano do céu Robin. Duas grandes figuras reunidas aqui? Jinbe murmurou, começando a suar frio. Esses dois eram superpoderosos, capazes de influenciar diretamente os mares. Embora Heilig estivesse agora aposentado, e sua presença individual fosse menos ameaçadora do que a do novo Yonkou, o soberano do céu Robin. Se Heilig e Robin unissem forças, seria o suficiente para abalar o mundo inteiro. Mas então, ao ver o chapéu de palha sorrir para ele, Jinbe de repente teve um pensamento. Será possível? Os olhos de Jinbe se arregalaram. Vice-capitão Heilig, gritou Bug, abraçando a perna de Heilig. Bug, você realmente... Heilig suspirou olhando para Bug, que agora se mostrava covarde. Antes de comer a Barabara no Mi, Bug estava cheio de energia. Mas após ficar impossibilitado de nadar e perder sua habilidade mais preciosa, seu espírito se quebrou, transformando-o nesse pirata patético e covarde. Robin fez um acordo. Ele trocou você pelo almirante da frota Sengoku, explicou Heilig, olhando para Bug e Jinbe. Gak. Bug olhou fixamente, estupefato. O soberano do céu Robin me salvou? Jinbe pensou, exatamente como eu suspeitava. Homem-peixe murmurou Nami, olhando para Jinbe e mordendo o lábio. Ver Jinbe a fez lembrar de Arlon. Sentindo o olhar de Nami, Jinbe olhou para ela. Gata ladra? Jinbe lembrou-se do passado de Nami. Após a ascensão de Robin, a história dos chapéus de palha foi divulgada. Jinbe sabia que Robin, o soberano do céu, havia matado Arlon. Eu, já fiz parte da mesma tripulação pirata que Arlon, declarou Jinbe com seriedade. Zoro e Sanji franziram a testa bruscamente. Usopp, Vivi e os outros também encararam Jinbe com hostilidade. Arlon podia ser considerado um dos meus seguidores naquela época, continuou Jinbe, aparentemente ignorando os olhares deles, explicando seu relacionamento com Arlon. Mas no instante seguinte Nami ficou estupefata. Pelo sofrimento que Arlon e meus outros camaradas homens-peixe lhe causaram, ofereço minhas mais profundas e sinceras desculpas. Este Shichibukai curvou-se profundamente diante de Nami, executando uma profunda de reverência, pressionando firmemente a testa contra o chão. A sinceridade e o remorso em seu tom de voz comoveram a todos os presentes. Como era de se esperar do Cavaleiro do Mar, comentou Robin com um sorriso. Jinbe não usaria seu relacionamento passado com Arlon ou outros homens-peixe para encobrir suas ações.
Pelo contrário, essa vergonha e remorso eram os verdadeiros sentimentos de Jinbe. Vergonha e remorso por não ter conseguido guiar adequadamente seus antigos camaradas, pelo imenso sofrimento que eles causaram ao lar de Nami. O que Arlong fez não tem nada a ver com você, respondeu Nami, já tendo se libertado do ódio e começado uma nova vida. Sua reação emocional anterior ocorreu apenas porque Jinbe, como um homem peixe-tubarão-baleia, a fazia lembrar muito facilmente de Arlong. Que este meu corpo expie os pecados deles. Se houver alguma maneira de eu poder ser útil a todos vocês, declarou Jinbe, erguendo o olhar com os olhos cheios de solene resolução. Ele pressentia que algo importante estava prestes a acontecer, e ao ver o artigo de jornal na mão do chapéu de palha sobre a execução de Ace, Jinbe soube que sua premonição estava correta. Xixixi, estou começando a gostar desse cara. Luffy sorriu. Zoro, Sanji e os outros também sorriram. Muito bem, junte-se a nós no campo de batalha. Vamos para a guerra contra o quartel-general da Marinha e os 7 Shichibukai, declarou Robin olhando para Jinbe com uma risada sonora. Nesse momento, todos os seus combatentes estavam reunidos. Buggy olhou fixamente com os olhos arregalados, quase saltando das órbitas. Seria uma honra, respondeu Jinbe com solenidade e gravidade. Capítulo 191. Em comparação com Jinbe, Buggy ficou completamente perplexo. O que ele estava ouvindo? Esse homem antes dele estava indo para a guerra contra o quartel-general dos fuzileiros navais e os 7 Shichibukais? Um ataque direto ao quartel-general dos fuzileiros navais? Ele está louco? O quartel-general da Marinha e os Shichibukais, juntamente com os 4 imperadores, formavam as 3 grandes potências que mantiveram o equilíbrio dos mares durante anos. Ou seja da perspectiva estratégica do governo mundial ou da percepção comum em ambos os lados do oceano, o quartel-general dos fuzileiros navais, juntamente com os 7 Shichibukais, poderia enfrentar os 4 imperadores. Não apenas uma tripulação do Yonkou. Buggy, que já havia navegado com os piratas do Roger, sabia muito bem o quão monolítica era a sede da marinha. Até mesmo os piratas do Roger eram constantemente perseguidos pelos mares pelas forças da marinha lideradas por Garp. Um ataque da tripulação do Yonkou ao quartel-general dos fuzileiros navais foi suicídio. Imagine então com a adição dos 7 Shichibukais a mistura. Ha. Faz muito tempo que não me sinto tão empolgado. Buggy olhou fixamente enquanto Hyleg ria com uma força avassaladora. Vê vice-capitão Hyleg. Você não vai? Buggy gaguejou em choque. Hyleg conhecia melhor do que ninguém a terrível força de combate que o quartel-general dos fuzileiros navais e os Shichibukais representavam. Por que Hyleg, que estava aposentado, reapareceria agora? Ei, Buggy. Roger deixou sua linhagem para trás, disse Hyleg, olhando para Buggy, aquele pirralho que um dia o seguiu com tanto respeito, com uma expressão cheia de nostalgia. A linhagem do capitão Roger? Buggy gritou. Isso mesmo. Aquele que a marinha está prestes a executar publicamente, Porgas de Ace, é filho de Roger, afirmou Hyleg, olhando para a foto de Ace no jornal. Quanto mais ele olhava, mais se parecia com Roger dos tempos do Vale dos Deuses, enchendo os olhos de Hyleg de nostalgia. O comandante da 2ª Divisão do Barba Branca, Ace Punho de Fogo, é filho do capitão Roger? Os olhos de Buggy quase saltaram das órbitas. Por culpa de Robin, Buggy foi capturado em Logeton e jogado em Impel Down, sem nunca ter conhecido Ace como aconteceu na história original. Ao saber que o capitão Roger tinha um filho, o coração de Buggy disparou. Ei, Buggy, Robin olhou para ele. Buggy piscou, com gotas de suor frio escorrendo pela testa. Vamos fazer um acordo, Buggy. Sua aptidão para Ki do Conquistador em troca da sua capacidade de nadar novamente, disse Robin, sorrindo para Buggy. Minha habilidade de nadar? Buggy olhou fixamente para Robin, seu corpo inteiro tremendo como se tivesse sido atingido por um raio. Outrora, ele também era espirituoso e ambicioso, gabando-se de que arrancaria a cabeça de Barba Branca e pintaria seu bigode de vermelho. Mas depois de comer a Barabara no Mi, tudo mudou. Sua maior habilidade, a natação, desapareceu. Seu sonho de encontrar todos os tesouros do mundo, destruído. E junto com isso, seu antigo eu ambicioso. A covardia e a timidez brotavam constantemente de seu coração, fora de seu controle, a menos que ele conseguisse recuperar sua capacidade de nadar. Mas, uma vez que uma Akuma no Mi fosse consumida, a pessoa estaria destinada a ser incapaz de nadar. A menos que morresse completamente, momento em que a fruta partiria e encontraria um novo usuário. Mas o que será que esse homem estava dizendo agora? Ele poderia deixá-lo recuperar a capacidade de nadar? A mente de Buggy voltou rapidamente para o poder daquele homem, a habilidade de roubar os poderes das Akuma no Mi dos outros. Isso mesmo. Se esse homem simplesmente pegar a Barabara no Mi dele, sua habilidade de nadar voltará. E quanto à aptidão para o Aki do Conquistador? Quem se importava com isso? Se ele não conseguisse recuperar a capacidade de nadar, não conseguiria controlar sua covardia interior. Esqueça despertar o Aki do Conquistador, ele não conseguia nem aprender Aki do armamento ou Aki da observação. Buggy queria gritar que aceitava o acordo, mas em meio à extrema empolgação, não conseguia articular as palavras, apenas assentindo freneticamente com a cabeça. Muito bom. Robin não ficou nem um pouco surpreso. Pá. Com Aki controlado com precisão, Robin nocauteou Buggy com um único soco. Com Luffy, Zoro e Sanji como seus sujeitos anteriores, Robin agora tinha uma experiência incrível em nocautear pessoas com Aki.
Saquear. Robin extraiu tanto a habilidade Barabara no Mi quanto a característica aqui do Conquistador, Ouro Claro, não desperto. O poder espiritual de Robin já havia evoluído até o ápice deste mar. Anteriormente, ao explorar atributos do tipo força, como as frutas do diabo, ele só conseguia absorver toda a energia física do usuário junto com a fruta. Agora, Robin podia separar o poder da Akuma no Mi da energia física, ele podia extrair apenas a fruta, deixando apenas a força física do alvo. A energia física frágil de Bug era inútil para Robin de qualquer forma, melhor deixá-la para Bug. Essa era uma habilidade que ele adquiriu após seu espírito se metamorfosear durante sua batalha de vida ou morte com a Kainu. Com essa nova habilidade, também era hora de cumprir sua promessa a Kaia. Antes, embora tivesse obtido muitas Akuma no Mi, nenhuma era particularmente adequada para ela. Kaia, sendo naturalmente frágil e com pouca energia física, precisava de uma Akuma no Mi do tipo Zoan para compensar. Mas dar a ela uma Akuma no Mi do tipo Zoan aleatória e com baixa compatibilidade não era o ideal. O despertar Zoan acarretava um risco imenso. Se ela falhasse, poderia perder a sanidade e se transformar em uma fera. Embora pudesse simplesmente escolher não despertar, Robin conhecia a personalidade de Kaia, ela desejaria ajudá-lo. E essa motivação interna a impulsionaria em direção ao despertar. E o que era ainda mais preocupante, o coração gentil de Kaia não era adequado para Grand Line. A melhor solução era encontrar um usuário de Zoan já despertado e dar a fruta para Kaia. Mas até então, Robin não havia obtido uma Zoan despertada. Com essa nova habilidade, porém, isso não era mais um problema. Ele poderia primeiro usar uma Akuma no Mi do tipo Zoan para suprir as deficiências físicas de Kaia e mais tarde, simplesmente remover a fruta. Mas após sua batalha com a Kainu, a guerra dos melhores era iminente, então Robin não tinha pressa em resgatar Kaia ainda. Após a guerra, ele poderia retornar ao Mar do Leste e cumprir sua promessa. Ao pensar em Kaia, um sorriso terno surgiu no rosto de Robin. Corta, corta, gritou Bug ao acordar, tentando partir o próprio corpo. Nada aconteceu. Acabou mesmo. Acabou mesmo. A Barabara no Mi. Bug rugiu em direção aos céus. A covardia e a timidez incontroláveis que o atormentavam há anos também desapareceram. Embora seu antigo espírito ambicioso não tenha retornado completamente para Bug, isso era mais do que suficiente. Sem a característica nascido do mar, Ouro Supremo, Bug naturalmente não recuperaria o mesmo nível de confiança. Mas o corpo de Bug era adequado para nadar. Mesmo sem a característica, sua habilidade de natação seria excelente. E sem a covardia o impedindo, Bug aprender aqui era apenas uma questão de tempo. Embora não tivesse aptidão para o Aqui do Conquistador, Bug poderia, no máximo, alcançar o nível de um almirante guardião como Zephyr em seu auge. Ainda assim, aquilo era muito melhor do que o estado deplorável da história original, onde Crocodile chutava a cabeça dele como se fosse uma bola de borracha enquanto implorava por misericórdia. Vice-capitão Hyleg, eu consigo nadar de novo. Bug olhou para Hyleg com entusiasmo. Hyleg, ao ver que a covardia e o medo haviam desaparecido dos olhos de Bug, também sorriu. Embora não fosse o mesmo jovem espirituoso de antes, esse resultado era muito bom. Para Bug, isso representou nada menos que um renascimento. Obrigado, Robin, disse Hyleg sinceramente olhando para Robin. Bug era um dos seus subordinados. E nesses mares, só Robin poderia conceder a Bug essa nova vida. Remover o poder de uma Akuma no Mi sem matar o usuário. Somente o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo seria capaz de tal feito. Não precisa agradecer. Foi uma troca, respondeu Robin, sorrindo para Bug, que agora estava corado e envergonhado demais para agradecê-lo diretamente. O rosto de Bug ficou completamente vermelho, fazendo com que seu nariz vermelho ficasse ainda mais proeminente. Vivi, vem aqui. Robin olhou na direção de Vivi. Vivi assentiu firmemente, com os olhos brilhando de fervorosa expectativa. A aptidão para o Aqui do Conquistador, através do canal de conexão espiritual construído pelo sistema, foi transferida para Vivi. Como você se sente, Vivi? Perguntou Nami preocupada. Sinto um poder fluindo para dentro de mim, mas ele ficou adormecido no meu corpo. Parece que ainda não consigo despertar o Aqui do Conquistador, respondeu Vivi mordendo o lábio. Não se preocupe. É inerentemente mais difícil para as mulheres despertarem o Aqui do Conquistador do que para os homens. Com a minha ajuda, seu despertar é apenas uma questão de tempo, disse Robin sem surpresa. O poder espiritual e físico das mulheres era inferior ao dos homens. Essa era uma realidade genética que não podia ser alterada. As únicas usuárias conhecidas de Aqui do Conquistador nesses mares eram Big Mom, Yamato, filha de Kaido, e a imperatriz pirata Boa Hancock. E dentre esses, apenas Big Mom havia dominado completamente o revestimento de Aqui do Conquistador. Mas com a ajuda do poder espiritual de Robin, o despertar do Aqui do Conquistador por Vivi era inevitável. Vivi imediatamente mudou de ideia e assentiu firmemente. Após a batalha de Enies Lobby, não apenas o coração de Robin foi temperado, Vivi e os outros também passaram por uma metamorfose. Um revés temporário não tinha importância. Enquanto sua determinação em lutar por Robin permanecesse inabalável com a ajuda espiritual de Robin, despertar o Aqui do Conquistador, e até mesmo dominar o revestimento ao Shoku, era apenas uma questão de tempo. Muito bem. Preparem-se, declarou Robin, olhando para o horário da execução pública no jornal, com um brilho vermelho escuro intenso reluzindo em seus olhos. A guerra dos melhores que ele tanto esperara estava finalmente prestes a começar. O espírito de luta da tripulação disparou. Esperem. Um grito alto fez todos se virarem. Bug estava parado ali de cabeça baixa com uma expressão indecifrável. Eu também vou. Como posso faltar quando estamos salvando o filho do Capitão Roger? Bug rugiu, olhando para cima. Naquele campo de batalha, um movimento em falso e você morre, lembrou Luffy. Ei, não me subestimem. Quando se trata de navegar pela Grand Line, eu sou um homem que ficou a um passo de alcançar o Log Tail.
Bug declarou, olhando para Luffy, o homem que havia espalhado seus pedaços, com um sorriso que refletia sua própria e singular disposição. O Capitão Roger havia demonstrado muita gentileza para com ele. A continuidade da linhagem de Roger significava que a lenda de Roger não havia desaparecido. Embora seu poder fosse insuficiente, como ele poderia não contribuir para esta guerra? Mais importante ainda, a sensação de ser uma formiga covarde, de trair o próprio coração, Bug nunca mais quis sentir isso. Xixixi. Então vamos juntos, disse Luffy com um sorriso, ajeitando o chapéu, com um brilho carmesim escuro reluzindo em seus olhos. Uf. Robin sorriu. Bug realmente renasceu. Ótimo. Ter Bug, o mascote da sorte da história original no campo de batalha, era um bom presságio. Na guerra, a sorte também era muito importante. Preparem-se para a guerra. Robin riu com imensa força. Por que se dar a tanto trabalho? Não há necessidade disso. Garp encarou Sengoku com um olhar sombrio. Sengoku acabará de informá-lo sobre o plano de revelar a linhagem de Ace para o mundo inteiro durante a execução pública. Esta execução pública não se trata apenas de matar Ace Punho de Fogo. Você, mais do que ninguém, deveria saber o impacto que isso terá na situação mundial. Não se esqueça disso, Garp. Sengoku declarou friamente, encarando o velho amigo sem recuar. Garp cerrou os punhos, virou-se e saiu sem dizer mais nada. Sengoku esfregou as têmporas. Relatório. Almirante da frota Sengoku. Sengoku se virou para o soldado que estava fazendo a denúncia. Todas as 23 navios de reconhecimento que monitoravam os piratas do Barba Branca foram afundadas. As tripulações piratas em todo o Novo Mundo também estão ficando inquietas. Rugiu o soldado, encharcado de suor frio, com a voz trêmula. As veias pulsavam na testa de Sengoku. Começou. Os piratas do Barba Branca. Seu último resquício de esperança desapareceu. Os piratas do Barba Branca estavam prestes a atacar o quartel-general da Marinha para impedir a execução pública. Essa ação significava claramente que os piratas do Barba Branca estavam mobilizando toda a sua força. Qual é a situação no arquipélago Sabaldi? O soberano do céu Robin entrou no Novo Mundo? Perguntou Sengoku com uma expressão sombria. Sabaldi ainda abrigava outra ameaça terrível, nada menos que Barba Branca. E nem é nenhuma notícia. Não conseguimos rastrear os movimentos daquele homem. Gaguejou o soldado, com o suor escorrendo pelo rosto. O que aconteceu ali? Sengoku sentiu uma profunda sensação de inquietação. O soberano do céu Robin e toda a tripulação do Chapéu de Palha, e as 6 tripulações da Supernova com recompensas acima de 100 milhões que atuavam na Grand Line, desapareceram misteriosamente. Sem vestígios. Aquele homem sumiu, relatou o soldado tremendo sobre a situação em Sabaldi. O quê? A testa de Sengoku estava encharcada de suor. Desapareceu? Robin tinha mais de uma maneira de realizar tal feito, seja com a fruta porta-a-porta ou com a fruta da invisibilidade. Mas neste momento crítico, o desaparecimento misterioso de um Yonkou e de toda a sua frota pirata. O que esse homem estaria planejando? A testa de Sengoku estava coberta de suor frio. O pior cenário possível. Será que isso realmente ia acontecer? Todas as forças em alerta máximo. Convergam para a Baía de Marineford. O inimigo que estamos prestes a enfrentar pode ser mais de um Yonkou. Rugiu Sengoku. Sim, senhor, respondeu o soldado que fazia a denúncia, encharcado de suor. Mais de um Yonkou? Os que atacaram o QG da Marinha não eram apenas os piratas do Barba Branca. Será que foi aquele homem que infligiu uma derrota tão esmagadora ao quartel-general dos fuzileiros navais, o soberano do céu Robin? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 192. Quartel-general dos fuzileiros navais. Inúmeros navios de guerra chegaram de ramos da Marinha de todo o mundo. Oficiais renomados da Marinha de todos os mares se reuniram no quartel-general da Marinha. Somer, quanto tempo? Cumprimentou Ina Somer quando ele desembarcou de um navio de guerra. Capitão Somer, Tashiji, agora promovida a comandante do quartel-general dos fuzileiros navais, saudou Somer. Comandante Tashiji, você fez progressos, respondeu Somer, um leve sorriso surgindo em seus lábios ao ver sua antiga subordinada. Tashiji estava agora diretamente sob o comando do vice-almirante Gion. Tashiji coçou a cabeça com um sorriso adorável e desajeitado. Como você tem estado? Perguntou Ina, olhando para Somer. O corpo que havia definhado depois que Robin roubou seu poder agora estava cheio de força novamente. Passei por algumas dificuldades na casa do Vegapunk, disse Somer, soltando uma baforada de fumaça. Após Robin roubar sua habilidade da fruta da fumaça, ele foi enviado ao Instituto de Pesquisa de Vegapunk para ser estudado. Vegapunk estava extremamente interessado em um indivíduo que havia sobrevivido ao roubo de sua fruta do diabo. Embora tenha sido difícil, o físico de Somer pelo menos se recuperou, ficando ainda mais forte do que antes. Anteriormente, ele havia tentado imitar o estilo de luta do Almirante Kizaru, confiando em sua Akuma no Mi do tipologia para se tornar uma força poderosa. Mas após sua derrota esmagadora para Robin, Somer percebeu o quão ingênuo havia sido. Principalmente depois do fluxo constante de notícias sobre Robin, Somer agora sabia o quão infantil era seu antigo modo de pensar. Soberano do céu Robin, o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, era uma potência de alto nível apenas com base em suas habilidades com a Akuma no Mi, mas mesmo assim ele treinava seu Aki incansavelmente. E pelo histórico de batalhas assustador de Robin, Somer entendeu perfeitamente. A diferença entre as Akuma no Mi era maior do que a diferença entre humanos e formigas. Sua Moku Moku no Mi provavelmente foi descartada em algum lugar por Robin há muito tempo. Em comparação com a Goru Goru no Mi, que podia desencadear desastres naturais terríveis à distância, a Moku Moku no Mi era muito inferior. Tentar me tornar uma verdadeira potência dos mares com a Moku Moku no Mi era pura fantasia. Somer cerrou o punho, e um leve brilho de Aki do armamento cintilou ao redor dele. Depressa, movam essas balas de canhão.
Com cuidado. Colidir. Uma caixa de balas de canhão, derrubada por um fuzileiro naval nervoso, caiu no chão. A atmosfera parece estranha, comentou Sommer, olhando para o céu acima do quartel-general dos fuzileiros navais. Embora claro, o céu parecia incrivelmente opressivo. Apenas os fuzileiros navais de elite estavam reunidos ali. Recrutas não tinham lugar nesta guerra. Que um erro como deixar cair balas de canhão fosse algo incomum. A guerra está prestes a começar. E o inimigo pode ser mais do que apenas os piratas do Barba Branca, afirmou Ina, dando uma tragada nervosa em seu cigarro. Aquele homem também, o Yonkou soberano do céu Hoven. Ina exalou uma nuvem de fumaça, seu belo rosto demonstrando um certo ar sombrio. O almirante Akainu e o almirante Aokiji foram ambos derrotados por ele, e o quartel-general da marinha sofreu uma derrota catastrófica e sem precedentes. E agora? Hoven pode unir forças com os piratas do Barba Branca para atacar o quartel-general da marinha. Não admira que até mesmo esses fuzileiros navais de elite estivessem tão ansiosos. Esqueçam-nos, até os vice-almirantes estavam apreensivos. Para o quartel-general dos fuzileiros navais, a pressão exercida por Hoven era ainda maior do que a de Barba Branca. Soberano do céu Hoven, ao ouvir o nome, o charuto entre os dentes de Sommer se partiu em dois, e sua expressão escureceu. Hoven, Tashiji murmurou com o rosto repleto de emoções complexas. De volta a Logeton, ela gritara para as costas de Hoven enquanto ele recuava, jurando capturá-lo. Mas agora, embora tivesse se tornado muito mais forte, a distância entre eles não diminuíra, apenas aumentara. Não faça essa cara. Precisamos apenas dar o nosso melhor na guerra. Se aquele homem realmente aparecer, esqueçam Ina e vocês dois, nem mesmo o vice-almirante Gion está qualificado para enfrentá-lo. Aquele homem é um Yonkou, declarou Ina, apagando o cigarro e marchando em direção à baía de Marineford, com seu casaco da justiça esvoaçando atrás dela. Aquela baía em forma de crescente era onde ficava a plataforma de execução de Ace Punho de Fogo. Vai começar? A execução pública. Arquipélago de Sabaldi. Após o desaparecimento de Hoven, o soberano do céu, o arquipélago Sabaldi não teve muito tempo para se acalmar antes que a notícia da execução pública de Ace, o Punho de Fogo, o mergulhasse novamente em turbulência. A notícia de que o quartel-general dos fuzileiros navais executaria publicamente o comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, Ace Punho de Fogo, já havia se espalhado pelo mundo. E agora faltam apenas 3 horas para a execução. Uma enorme tela de visualização ganhou vida. A execução pública seria transmitida por meio de caracóis transponder de imagem para o arquipélago de Sabaldi e em seguida para o mundo inteiro. Olhem, é o quartel-general dos fuzileiros navais. Inúmeros repórteres já estavam reunidos ali, observando nervosamente a tela. Estavam ali para transmitir informações em primeira mão ao mundo o mais rápido possível. Que força militar assustadora! Exatamente como se esperava do destacamento total do quartel-general dos fuzileiros navais, exclamou um repórter, engolindo em seco ao contemplar a imensa e aterrorizante força exibida na tela. Barba Branca deve saber disso. Mesmo assim, será que ele ainda vai aparecer? Murmurou outro repórter, anotando freneticamente, com gotas de suor frio na testa. Será que aquele homem também vai aparecer? Perguntou de repente uma voz trêmula. Todos os olhares se voltaram imediatamente para aquele repórter. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor frio. Gole! Todos engoliram em seco. Eles pareciam entender de quem o repórter estava falando. Não se esqueçam, aquele homem também possui a habilidade da Akuma no Mi do Punho de Fogo Ace. Ele tem alguma conexão desconhecida com o Punho de Fogo Ace. O homem mais perigoso do mundo. O usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. O homem com a habilidade mais cruel da história. O homem com a recompensa de 3.988.900.000 de Belize. Soberano do céu Hoven. Ele vai aparecer? Bradou o repórter com a voz trêmula. Cale a boca. Você está tentando mergulhá-lo no caos? O repórter que falava sobre os piratas do Barba Branca agarrou o homem pela gola, com o rosto pálido de terror enquanto rugia. Na visão deles, apenas os piratas do Barba Branca haviam forçado o quartel-general dos fuzileiros navais e os 7 Shichibukai a um destacamento em grande escala. E se a Soberano do Céu também participasse? 2 imperadores atacando o quartel-general dos fuzileiros navais simultaneamente. Um é o homem mais forte do mundo, o outro o homem mais perigoso do mundo. Só de imaginar, todos os presentes ficaram absolutamente apavorados. Se Hoven unisse forças com Barba Branca, será que o quartel-general dos fuzileiros navais realmente conseguiria vencer? Todos olhavam nervosamente com medo para a tela gigante. A atmosfera tensa parecia envolver o mundo inteiro. Todos. Chegou a hora. Por favor, dirijam-se ao porto. O mensageiro da marinha abriu a porta de uma sala de espera, engoliu em seco e anunciou aos 4 grandes piratas que lá estavam. 4 dos 7 Shichibukais. Mihawk Olhos de Gavião. Dom Quixote do Flamingo. Boa Hancock. Bartolomeu Kuma. Clang. Mihawk se levantou, prendendo sua espada negra, e Oru, às costas, seus olhos de gavião faiscando. Executaram publicamente Ace Punho de Fogo. Seu inimigo declarado eram os piratas do Barba Branca. E seu inimigo desconhecido era o soberano do céu Hoven, que havia desaparecido do arquipélago Sabaldi, junto com toda a tripulação do Chapéu de Palha e as 6 tripulações supernovas sob o comando de Hoven. Sim, na visão do quartel-general dos fuzileiros navais, os 6 supernovas capturados por Hoven estavam agora sob seu comando. Eles acreditavam que Hoven já estava formando uma grande frota para se tornar um verdadeiro Yonkou, embora não
soubessem qual dos 4 imperadores ele estava visando. Mas, de forma assustadora, Hoven e sua frota pirata desapareceram misteriosamente de Sabaldi, sem deixar qualquer vestígio no Novo Mundo. Essa situação, combinada com a ligação desconhecida do homem com punhos de fogo Ace, levou o quartel-general da Marinha a classificar esse Yonkou e sua frota como um inimigo em potencial. Até mesmo Mihawk sentiu uma profunda sensação de admiração. Ele havia dito a Shanks, após o confronto de Aki com Hoven no Mar do Leste, que o Aki futuro de Hoven poderia superar até mesmo o de Shanks. Mas o ritmo de crescimento de Hoven havia superado até mesmo sua imaginação. Ele agora disputava o título de homem mais forte do mundo. Se Hoven realmente fosse para o campo de batalha, a situação se tornaria muito interessante. Mihawk caminhou em direção ao porto. Bem ansioso, não é? Olhos de gavião, zombou Doflamingo, esparramado em um sofá, ao ver Mihawk partir. Doflamingo, se o soberano do céu Hoven realmente aparecer, você deveria se preocupar mais em manter sua própria cabeça no lugar. Afinal, sua cabeça está reservada pelo homem mais perigoso do mundo. As palavras frias de Mihawk fizeram o sorriso de Doflamingo desaparecer instantaneamente, as veias pulsando em sua testa. Mihawk então saiu. Ele estivera presente na reunião do Shichibukai. Sabia que Hoven havia designado a cabeça de Doflamingo como sua. Desgraçado. Doflamingo lançou um olhar furioso para Mihawk, que se afastava, e depois para Kuma com o rosto contorcido. Que louco! Ele vai mesmo interferir numa guerra como essa? Hancock e Doflamingo, por favor, prossigam também. O mensageiro da marinha engoliu em seco novamente, mas ainda assim os incentivou a seguir em frente. Não pronuncie meu nome com tanta leviandade, respondeu Hancock friamente. Sua aura poderosa impedia os fuzileiros navais de encará-la diretamente. Ele virá? O soberano do céu Hoven? Hancock avançou, seus belos olhos brilhando. Ela viera justamente para encontrar esse homem. Droga! Doflamingo se levantou e caminhou em direção ao porto. Nessa situação, ele só podia tentar se proteger da melhor maneira possível. Perante os imperadores, seu destino não estava em suas próprias mãos. A atmosfera acima do quartel-general dos fuzileiros navais era incrivelmente tensa. O quartel-general dos fuzileiros navais estava agora completamente cego e surdo. Os navios de reconhecimento que enviaram foram afundados assim que partiram, deixando-os completamente incapazes de rastrear os movimentos dos piratas do Barba Branca. E o desaparecido soberano do céu Hoven, os piratas do Chapéu de Palha e as 6 tripulações da Supernova sob seu comando, ainda não foram encontrados em lugar nenhum. Uma tensão ansiosa permeava o ar acima do quartel-general dos fuzileiros navais. Não baixem a guarda. Aconteça o que acontecer, em 3 horas, tudo terá acabado. Bradou o gigante vice-almirante Lacroix, do quartel-general da Marinha, tentando elevar o moral. Os fuzileiros navais ergueram suas armas, rugindo em resposta como se quisessem afastar o medo e a ansiedade. 50 navios de guerra agora cercavam a baía de Marineford. Inúmeros canhões pesados alinhavam-se na costa. Na vanguarda do exército estavam 4 grandes vilões, os Shichibukais. E atrás deles, os gigantescos vice-almirantes do quartel-general da Marinha. Toca, toca, toca. O som de passos se aproximava. Vários fuzileiros navais engoliram em seco. São os almirantes. Abaixo da plataforma de execução, 3 cadeiras estavam dispostas. 3 figuras sentaram-se lentamente. Facainu ergueu o olhar, com os olhos fascando. Ele usaria essa guerra para lavar sua vergonha. Aokiji exalou uma lufada de ar frio, sua presença aterradora começando a se consolidar. Kizaru permaneceu em silêncio, olhando para as costas de Kuma, uma emoção complexa e indecifrável em seus olhos, escondida atrás de seus óculos escuros. OHH. Ao verem os Shichibukais reunidos e os 3 almirantes do quartel-general dos fuzileiros navais, os numerosos fuzileiros rugiram. Todas as forças da justiça que puderam ser reunidas estavam agora aqui. Clank, clank. Dentro da prisão, Ace foi escoltado pelos carrascos até a plataforma. Seus olhos estavam escuros, repletos de emoções incrivelmente complexas. Nesse último momento, sua mente estava repleta de pensamentos sobre seu irmãozinho, Luffy. Ele certa vez disse a Luffy que ambos deveriam morrer sem arrependimentos. Infelizmente, agora, Ace moveu os pés insensivelmente, dirigindo-se para a plataforma de execução. Pelo menos, Luffy tem Hoven cuidando dele. Posso ficar tranquilo. Aquele homem Hoven é realmente incrível. Ace suspirou e subiu na plataforma. Ele está fora. É o Punhos de Fogo Ace. Os olhos do mundo inteiro estavam agora voltados para Ace. Direi tudo, Garp, declarou Sengoku sombriamente, caminhando em direção à plataforma de execução. Faça como quiser. Vou descer, respondeu Garp, com uma expressão sombria, enquanto descia da plataforma. Almirante da frota Sengoku, os numerosos fuzileiros navais observavam confusos, enquanto Sengoku subia à plataforma. Traga-me um caracol transmissor. Sengoku pegou o caracol. Antes que a execução comece, tenho um anúncio importante para todos vocês, declarou Sengoku gravemente. Ace, diga o nome do seu pai, ordenou Sengoku friamente. Meu pai é Barba Branca, rugiu Ace com a cabeça baixa como se pressentisse o que estava por vir. Errado, trovejou Sengoku. Não está errado. Só o Barba Branca. Ninguém mais, respondeu Ace em tom de deboche. Naquela época buscamos desesperadamente. Usamos cada fragmento de informação da Ciferpol, revistamos todas as mulheres grávidas e bebês daquele período, e não encontramos nada. Não é de se admirar, sua mãe enganou o mundo inteiro.
Seu nascimento foi pago com a vida dela, em uma ilha no Mar do Sul chamada Baterila. O nome da sua mãe era Porgas de Ruge. As ações dessa mulher desafiaram todo o bom senso. Pelo bem do seu filho, ela carregou você em seu ventre por 20 meses. No momento em que você nasceu, ela morreu de exaustão. 1 ano e 3 meses após a morte do seu pai, nasceu o bebê que herdaria a linhagem mais maligna do mundo, e esse é você. Sengoku encarou Ace friamente, cujo rosto agora estava completamente contorcido de angústia. Você não pode estar alheio. Seu pai é o Rei Pirata, Gold Roger. Capítulo 193. Ao ouvir que o governo mundial havia exposto esse fato ao mundo inteiro, Ace só pôde cerrar os dentes. Por causa dessa linhagem sanguínea, ele era desprezado e rejeitado pelo mundo. Sua mãe morreu por causa dessa mesma linhagem. Punhos de fogo Ace. É o filho de Gold Roger? No arquipélago de Sabaldi, todos que assistiam à transmissão ao vivo ficaram completamente atônitos com a notícia. Esta é uma notícia enorme. Contatem a sede imediatamente. Preparem uma edição extra. Os repórteres entraram em frenesi. A linhagem maligna do Rei Pirata ainda existia nesses mares. Muitas pessoas chegaram a cair ao chão de terror. Não foi uma reação exagerada. A importância de Roger Gold para essa época foi imensa. Não, esta grande era dos piratas foi iniciada exclusivamente por Roger, o Grande. Suas palavras antes de sua execução: deixei tudo que tenho naquele lugar, deram início à era, dando começo à grande era dos piratas. O governo mundial considerou a linhagem de Roger a mais maligna não apenas porque ele chegou a Logtail e se tornou o rei dos piratas, mas porque ele deu início a esta grande era dos piratas. Mas ele foi capturado. Esse punho de fogo está prestes a ser executado publicamente. Em meio ao pânico, uma voz firme soou, acalmando rapidamente a multidão. É isso mesmo. Esse punho de fogo está condenado. Em menos de 3 horas, tudo terá acabado. O rei dos piratas foi executado e sua linhagem será completamente erradicada. A grande era dos piratas terminará hoje. Gritos altos ecoaram pela multidão. Era isso que Sengoku queria dizer com o imenso impacto que a execução de Ace teria no mundo. As últimas palavras de Roger acenderam uma chama que arde até hoje, enviando inúmeros piratas ao mar em busca do One Piece. Mas até hoje, nenhum pirata o encontrou. Muitos dos marinheiros mais jovens já começavam a duvidar de sua existência. Assim como em Mocktown, um ponto de encontro para piratas na primeira metade da Grand Line, uma onda de desprezo pelos sonhos começava a se espalhar pela comunidade pirata. Agora, Sengoku daria o golpe final nesse sonho, usando a execução de Ace Punho de Fogo para destruir completamente as esperanças dos piratas. Sem sonhos, neste sistema de poder construído sobre a base da força espiritual, os piratas restantes não representariam uma ameaça real. A grande era dos piratas chegaria lentamente ao fim, e a guerra psicológica de Sengoku continuou. Ao mesmo tempo, Barba Branca, ciente desse fato, levou o filho de seu antigo rival para seu navio, com a intenção de treiná-lo para ser o próximo rei dos piratas, afirmou Sengoku friamente, olhando para Ace. Isso não é verdade. Eu entrei para a tripulação para fazer do Pops o rei dos piratas. Ace rugiu de volta, virando a cabeça furiosamente. Barba Branca nem sequer sabia quem ele era. Foi Ace quem voluntariamente lhe contou a verdade. Mas Sengoku pouco se importava com a verdade. Ele só precisava atingir o objetivo da marinha. Isso é só o que você pensa. A verdade é que não conseguimos te atacar facilmente, porque você estava protegido pelo Barba Branca. As palavras de Sengoku fizeram o rosto de Ace se contorcer. Não era verdade, mas ele não conseguia refutar. Se isso continuasse, você sem dúvida teria percebido seu potencial para se tornar o ápice da próxima geração de piratas. Portanto, executá-lo hoje tem um significado profundo. Por isso, mesmo que signifique uma guerra total contra os piratas do Barba Branca, não hesitaremos. Rugiu Sengoku. Os numerosos fuzileiros navais, com o moral reacendido pelas palavras de Sengoku, rugiram em resposta. Sengoku olhou para os soldados furiosos, com um brilho frio e calculista por trás dos óculos. A verdade não importava. Seu discurso enfatizou a importância da morte de Ace, usando-a para atacar os sonhos dos piratas, e elevou o moral da marinha, chegando até mesmo a minar implicitamente o soberano do céu Roven. Qual pirata estaria no auge da próxima geração? Não havia necessidade de discutir. Soberano do céu Roven era, sem dúvida, aquele pirata. Mas a linhagem de rei pirata de Ace era uma narrativa em que o povo comum e os piratas podiam facilmente acreditar. Almirante da frota Sengoku. Relatório. No momento em que os mais de 90.000 fuzileiros navais rugiam na baía de Marineford, um oficial de comunicações correu para a base da plataforma de execução. Sengoku franziu a testa, o mau pressentimento dominando. Os portões da justiça se abriram automaticamente sem nenhuma ordem. Não conseguimos contatar a sala de controle. O policial estava encharcado de suor frio. O que você disse? As veias pulsavam na testa de Sengoku. Para chegar ao quartel-general dos fuzileiros navais de navio, era preciso atravessar os portões da justiça. Os 3 principais redutos governamentais, Impel Down, quartel-general dos fuzileiros navais e Enies Lobby, eram conectados por um enorme redemoinho disforme. Somente atravessando os portões da justiça era possível navegar na corrente correta até o destino. Em outras palavras, se os portões se abrissem sem o conhecimento do quartel-general dos fuzileiros navais, isso significava que o inimigo havia chegado. Os rugidos dos zelosos soldados da marinha silenciaram instantaneamente. A baía de Marineford, antes repleta de mais de 90.000 fuzileiros navais de elite, estava agora sufocantemente silenciosa. Silêncio demais, murmurou Hancock, sem conseguir conter a emoção. De uma forma nada natural. Doflamingo umedeceu os lábios. Vamos lá então. Que comece a guerra. O capitão de uma das 43 tripulações piratas sob o estandarte de Barba Branca, Lorde do Trovão MC Guy, desembainhou sua arma.
Uma vasta frota de navios piratas começou a emergir da névoa. Eles estão aqui. O grito ecoou por todo o quartel-general dos fuzileiros navais. Todos aos municípios. Preparem-se para a batalha, ordenou um vice-almirante do quartel-general dos fuzileiros navais com determinação sombria. Não pode haver caos em um momento como este. Eles apareceram tão de repente. De onde vieram? Ao ver os numerosos navios piratas emergirem repentinamente da névoa, a bochecha de Sengoku se contraiu. Em breve, esses navios romperam a névoa, aparecendo diante de todos os fuzileiros navais, diante do mundo inteiro. É uma grande frota pirata. Um rugido aterrorizado veio do oficial de comunicações. Rápido! Confirmem a localização de Barba Branca. Os oficiais mantiveram a calma, emitindo ordens. Os postos de observação procuravam freneticamente pela posição de Barba Branca. Esse é o Doma, o Cavaleiro do Mar. MC Guy, o Lorde Trovão. Os irmãos de Calvan. Squard, a Aranha Maelstrom. Todos eles são caças de primeira linha. Cada um deles um capitão famoso no Novo Mundo. 43 navios no total. Nenhum sinal de Barba Branca ou dos comandantes de divisão. Mas não há dúvida, todas essas são tripulações piratas sob o comando de Barba Branca. Os soldados nos postos de vigia relataram a situação, encharcados de suor frio. Consegue ver o pequeno Ace? Um dos 43 capitães, Ao, sorriu com sede de sangue. Estamos aqui, Ace, rugiu outro capitão Delacquagi, desembainhando sua espada. Qual o motivo para pânico? Que patético, repreendeu Tsuru calmamente com os braços cruzados. Barba Branca ainda nem tinha aparecido. Se eles entrassem em pânico agora, a guerra já estaria perdida. Até vocês todos. Ace ergueu o olhar, vendo a enorme frota aparecer, com suor frio na testa. Por quê? Por que vocês vieram me salvar? Devemos atacar? Os canhões pesados posicionados ao longo da baía de Marineford estavam prontos, e o comandante solicitou ordens. Esperem. Barba Branca deve estar por perto. Fiquem de olho no mar. Os oficiais do Estado-Maior mantiveram a calma em meio à crise, emitindo ordens precisas. Os canhões pesados precisavam de tempo para mirar. Disparar prematuramente comprometeria sua linha defensiva quando o verdadeiro Barba Branca aparecesse. Pul, pul. Nesse instante, a água no centro da baía de Marineford começou a borbulhar de forma anormal. Será possível? A testa de Sengoku estava encharcada de suor. Os 50 navios de guerra mais poderosos do quartel-general da Marinha e várias defesas de canhões pesados estavam posicionados no perímetro externo da baía de Marineford. A vantagem dessa configuração era criar uma zona de destruição absoluta para qualquer inimigo que se aproximasse pelo mar. Mas a desvantagem era: ele não vai aparecer do nada, vai? Perguntou Garp, olhando para Tsuru, que também estava suando frio. Um erro de cálculo em nosso posicionamento? Tsuru também entendeu onde Barba Branca estava, com o olho tremendo. Bum! As ondas começaram a se espalhar. Sombras detectadas na baía de Marineford. Um rugido de espanto veio do posto de vigia. Entendo. Todos os navios deles estavam revestidos. Eles vieram debaixo do mar. Sengoku rangeu os dentes. Bum! As águas da baía de Marineford explodiram para cima. Um enorme navio pirata revestido de metal irrompeu das profundezas. Um desenho que lembra uma grande baleia branca. Apenas um navio pirata nesses mares tinha essa aparência. O Moby Dick chegou. O navio almirante dos piratas do Barba Branca. O Moby Dick. Colidir. O Moby Dick caiu com força na água, seu revestimento desaparecendo instantaneamente. A bandeira de caveira de Barba Branca tremulava ao vento. Pul, pul. Mas não tinha acabado. Mais 3 navios piratas do Barba Branca emergiram do mar. Os piratas do Barba Branca infiltraram-se na baía. Gritou Vigia, chocado. Esse é o comandante da primeira divisão, Marco. Todos os 14 comandantes de divisão estão aqui. O Vigia avistou toda a tripulação no convés do Moby Dick. Os piratas do Barba Branca mobilizaram toda a sua força. Clang, clang, clang. O som de uma enorme arma de haste atingindo o convés ecoou, excepcionalmente nítido, na repentinamente silenciosa baía de Marineford. Sob os olhares aterrorizados de todos os fuzileiros navais, uma figura com mais de 6 metros de altura caminhou até a proa do Moby Dick. Gurararara. Já se passaram algumas décadas, não é? Período Sengoku. Uma risada característica, um bigode branco inconfundível, empunhando uma das 12 lâminas de grau supremo Murakumojiri. O homem mais forte do mundo. Barba Branca. Barba Branca. Sengoku lançou um olhar furioso, com o rosto sombrio. Meu querido filho está bem? O olhar poderoso de Barba Branca se voltou para Ace. Não acredito que ele tenha se infiltrado tão perto, disse Sengoku, rangendo os dentes. Sua poderosa rede de fogo havia sido violada. Gurarara. Espere um pouco, Ace, disse Barba Branca, olhando para Ace. Ao ver Barba Branca, Ace foi tomado por uma mistura de remorso e gratidão. Ele só conseguiu articular uma palavra com a voz embargada. Pops. Clang. Barba Branca colocou Murakumojiri no convés e, em seguida, cruzou os punhos com força diante do peito. Uff. Barba Branca desferiu um soco violento, atingindo a própria atmosfera. Craque. Craque. O próprio ar pareceu se estilhaçar como um espelho. O que está acontecendo? O ar está rachando. Gaguejou um fuzileiro naval, sem entender nada, em estado de choque. Voxas! Bum! Bum! No instante seguinte, um tremor aterrador irrompeu. O próprio mar começou a agitar-se violentamente sob a força desse tremor. Os tremores estão causando um tsunami? O rosto de Sengoku estava sombrio. Fazia muito tempo que ele não via essa habilidade. Bum! Em seguida, todo o porto da baía de Marineford começou a tremer violentamente. Um terremoto marítimo. Pul! A força aterradora do tremor fez o mar revolto subir. Está vindo! Seu terremoto marítimo está se tornando um tsunami. Garp rugiu, reconhecendo o poder familiar. Usuário da fruta do tremor. Barba Branca, Edward Neugat. Bum!
Uma onda gigantesca, grande o suficiente para destruir todo o porto da Baía de Marineford, avançou em direção ao quartel-general dos fuzileiros navais. Mesmo com vantagem numérica, não presumam que a vitória seja certa. Quem vai falhar no final pode ser nós. Aquele homem possui o poder de destruir o mundo, rugiu Sengoku. Ao mesmo tempo, seus olhos percorriam freneticamente o campo de batalha. Ele não está aqui? Apenas os piratas do Barba Branca e suas tripulações subordinadas. Aquele homem soberano do céu Hoven. Onde ele está? Ele desistiu de atacar o quartel-general dos fuzileiros navais? Ou ainda está à espreita nas sombras? O semblante de Sengoku era incrivelmente sombrio. A julgar pelas ações do homem, era quase impossível que ele não interferisse nesta guerra. Caso contrário, porque ele e toda a sua frota desapareceriam de Sabaody. Mas a guerra já havia começado, e aquele homem ainda não tinha aparecido. O que ele estava planejando? Este tsunami é grande demais, gritou um contra-almirante do quartel-general da Marinha, aterrorizado. O rosto de Somero estava sombrio. Diante de um tsunami como aquele, até mesmo seu Haki parecia impotente. Somente uma Akuma no Mi de nível superior poderia causar um desastre natural tão terrível. Uf! Aokiji bufou friamente. Usando uma combinação de Soru e Gepo, ele apareceu no ar. Voxax! 2 colunas de gelo se estenderam das mãos de Aokiji, mergulhando no tsunami aterrorizante. No instante seguinte, uma aura congelante irrompeu. A Era do Gelo. Zum! Craque! Craque! Num instante, a monstruosa onda gigante foi completamente congelada pela aura congelante. Pareceu. Alguns fuzileiros navais caíram no chão, sentindo como se tivessem acabado de escapar da morte. Aokiji! Seu pirralho, disse Barba Branca com um sorriso, olhando para Aokiji no céu. A habilidade da fruta gelo-gelo neutralizou completamente seus terremotos submarinos. Sem essa habilidade, seu terremoto submarino teria infligido pesadas baixas aos mais de 90 mil soldados do quartel-general da Marinha. Bloco de gelo. Partizan. Aokiji formou lanças de gelo a partir da umidade do ar, lançando asa em direção a Barba Branca. Kuf! Barba Branca bufou, dando um passo para o lado e socando o ar. Bum! Um tremor horrível estilhaçou as lanças de gelo. Arara comentou ao Aokiji enquanto seu corpo também era despedaçado em fragmentos de gelo pelo tremor, caindo em direção ao mar abaixo. Zum! Craque! Craque! Mas ao cair no mar, Aokiji ativou sua fruta do gelo novamente, congelando instantaneamente toda a Baía de Marineford. O gelo se espalhou por todos os navios piratas, imobilizando-os. Artilharia. Destruam Moby Dick. Os oficiais do Estado-Maior emitiram a ordem. Os canhões pesados restantes começaram a trovejar, mas com sua formação quebrada, seu poder de fogo não conseguia cobrir completamente o campo de batalha. Vamos lá. Ele nos deu uma ótima posição de apoio. Que ele saiba da nossa força. Os comandantes de divisão rugiram. Todos os comandantes e piratas do Barba Branca rugindo avançaram em direção à plataforma de execução. A Guerra da Cúpula havia começado. Capítulo 194. Toda a força dos piratas do Barba Branca lançou-se no campo de batalha. Embora a Marinha detivesse uma vantagem numérica absoluta, a infiltração dos piratas do Barba Branca na Baía de Marineford impediu que os fuzileiros navais mobilizassem toda a sua força de forma eficaz. O terrível confronto entre piratas e fuzileiros navais foi brutalmente exibido para o mundo inteiro. Cada golpe visava um ponto vital. A cada segundo, um pirata ou um fuzileiro naval caía. Sangue e gritos enchiam todo o campo de batalha. Svi! O som de uma espada sendo desembainhada ecoou. Que raro, comentou Sengoku, observando Mihawk desembainhar sua espada. O que vai brigar agora? Zombou do Flamingo. Apenas testando a diferença entre aquele homem e nós, afirmou Mihawk friamente. Sua espada negra Yoru desceu em um golpe. Bum! Um golpe voador aterrador materializou-se instantaneamente, seu imenso poder abrindo uma fissura no mar congelado. Resmungou do Flamingo com desdém. Que idiota pretensioso. Nem sequer infundiu aqui nisso, apenas um corte de aparência assustadora. Mas do Flamingo apenas ousou pensar isso. Com sua própria força, até mesmo um golpe de espada puro de Mihawk provavelmente conseguiria perfurar seu Haki. Está chegando. O corte mais poderoso do mundo. Saia da frente. O golpe atingiu a posição de Barba Branca num piscar de olhos. Zum! Bang! Uma figura surgiu subitamente diante do golpe, bloqueando o ataque terrível com o próprio corpo. Com um rugido poderoso a figura lançou o golpe para o céu. Comandante da 3ª Divisão. Diamante Josu. Gritou um fuzileiro naval, reconhecendo o homem cujo corpo havia se transformado parcialmente em cristal. Clang! Mihawk embainhou Yoru nas costas. Afinal, não dá para confiar nesse cara, murmurou Sengoku, tendo presenciado toda a conversa com clareza. A fruta do brilho de Josu era uma excelente defesa contra golpes cortantes, mas se Mihawk tivesse imbuído o ataque com Haki poderoso, ele poderia ter destruído a defesa da Akuma no Mi de Josu. No entanto, Mihawk, apesar de afirmar estar testando a força de Barba Branca, nem sequer usou Haki do armamento, muito menos o revestimento de Haki do Conquistador. Um único golpe e ele embainhou a espada. Nem sequer fingiu que tentou. Unidades de artilharia. Ataquem os navios inimigos e seus reforços. Sengoku assumiu o comando. Sim, senhor. Bum, bum. Uma densa saraivada desses canhões pesados de grosso calibre poderia dizimar até mesmo um vice-almirante do quartel-general da Marinha. Quanto mais esses piratas do Novo Mundo. Os 43 navios piratas aliados que não haviam rompido a Baía foram imediatamente submetidos a um bombardeio feroz. Soldados da linha de frente. Impeçam que eles cheguem à praça, trovejou a voz de Sengoku. A execução pública teve que começar no horário marcado. Só então eles poderiam demonstrar a justiça absoluta da Marinha, esmagando completamente o moral dos piratas. Sua missão agora era resistir por essas últimas 2 horas.
Assim que Punhos de Fogo Ace fosse executado, tudo estaria acabado. Sim, senhor. O oficial de comunicações transmitiu rapidamente as ordens de Sengoku, e inúmeras tropas começaram a avançar. Mas aqueles que se infiltraram na praça de execuções eram todos os comandantes da divisão pirata do Barba Branca. Sua força de combate estava muito além do que os fuzileiros navais comuns poderiam enfrentar. A estratégia inicial dos piratas do Barba Branca era claramente usar as 43 tripulações do Novo Mundo para atrair a atenção da marinha, enquanto suas forças de elite formavam uma ponta de lança para invadir a praça, ganhando tempo para que seus 50.000 soldados desembarcassem. Sob o comando dos comandantes da divisão Barba Branca, a marinha sofreu pesadas baixas por um período. Nossa, como esperado dos comandantes dos piratas do Barba Branca. Cada um deles é forte como um monstro, comentou Kizaru, levantando-se e esticando o pescoço enquanto observava a batalha brutal. Para minimizar as perdas, acho que temos que ir atrás do rei. Kizaru olhou para a Barba Branca. Voxas. Com um clarão intenso, Kizaru se dissolveu em inúmeras partículas de luz. Uma luz incrivelmente brilhante reluziu sobre o Moby Dick, obrigando muitos piratas a protegerem os olhos. Qualquer um sem um Haki forte sequer conseguia olhar diretamente para o brilho intenso da fruta do brilho. Barba Branca olhou fixamente para a luz ofuscante. Voxas! A figura de Kizaru materializou-se. Kizaru está aqui! Gritos de alarme irromperam das fileiras dos piratas. Yazakani no Magatama. Kizaru acenou com as mãos e inúmeras balas de luz deslumbrantes dispararam em direção à Barba Branca, preenchendo todo o céu com um brilho ofuscante. Ei, um pouco brilhante demais, não é? Comentou Barba Branca sem se mexer um centímetro. Nessa batalha, sua resistência era crucial, especialmente com seu corpo debilitado. Foge, acompanhada pelo som de asas batendo, uma trilha de chamas azuis iluminou o céu. Uma figura surgiu diretamente no Yazakani no Magatama de Kizaru. Kizaru olhou para a figura que pareceu se dissipar em meio às inúmeras balas de luz, e então começou a se regenerar. Barba Branca sorriu. O ataque do almirante foi bloqueado. São chamas azuis, gritaram os fuzileiros navais em choque. Chamas azuis, não é algo que se vê na natureza, comentou Kizaru preguiçosamente. Não podemos deixar você atacar nosso rei logo de cara, disse Marco, enquanto seu corpo se regenerava das chamas azuis. Que assustadores, os piratas do Barba Branca, respondeu Kizaru com seu sorriso característico e irritantemente preguiçoso. Ainda mais raro que uma logia, um tipo zoomítico, observou Kizaru, olhando para Marco. Olha, os ferimentos dele estão cicatrizando nas chamas azuis. Inacreditável. Ele aguentou o ataque do almirante Kizaru e não caiu. Deve ser aquela habilidade lendária. O ataque foi ineficaz. Ouviram-se gritos de espanto. Foi bem eficaz, hein? Marco sorriu de volta para Kizaru. Não minta, disse Kizaru com a voz ligeiramente mais baixa. Marco grunhiu, chamas azuis envolvendo todo o seu corpo enquanto ele se transformava em um estranho pássaro envolto em fogo azul. Fruta pássaro, zoomítico, modelo, fênix, forma Zoan. Esse é o comandante da primeira divisão dos piratas do Barba Branca. A habilidade de renascer das chamas não importa o ataque, Marco, a fênix, rugiu um fuzileiro naval. Nunca vi um pássaro assim antes, Kizaru comentou casualmente, já reunindo o poder de Yazakani no Magatama novamente. Inúmeras balas de luz atingiram Marco, mas ele nem sequer tentou se esquivar, simplesmente avançando através delas, confiando em suas terríveis habilidades regenerativas. Voxas! Marco acelerou, aparecendo instantaneamente acima de Kizaru. Suas pernas e corpo se reformaram forma híbrida. A fruta do pássaro, modelo, Fênix, concedia habilidades regenerativas terríveis, contanto que tivesse energia para ativar sua Akuma no Mi, ele podia curar seus ferimentos continuamente. Em troca, as chamas azuis eram principalmente para exibição, oferecendo pouco aumento de poder ofensivo. Marco rugiu sua perna direita, revestida de Haki do armamento, golpeando o chão com força. Bang! Mas Kizaru bloqueou o golpe com um único braço. Este também foi bastante eficaz, respondeu Kizaru com seu sorriso preguiçoso característico, seu tom de voz até mesmo cantando. Não minta. Marco, enfurecido por Kizaru o imitar com um tom e expressão tão irritantes, concentrou toda a sua força e Haki no chute. Voxas! Kizaru simplesmente elementizou-se, transformando-se em um feixe de luz que foi chutado para longe por Marco. Zum! Bum! O feixe de luz em que Kizaru se transformou colidiu contra um prédio, causando uma enorme explosão. Ele fez o almirante Kizaru voar? Isso não pode ser real. Almirante Kizaru. Vários contra-almirantes olharam incrédulos para o clarão da explosão. Voxas! Mas no instante seguinte, aquele clarão reapareceu diante deles, transformando-se na figura de Kizaru, com as mãos casualmente nos bolsos, sem um grão de poeira em seu terno. Parece que derrotar o rei não será tão fácil, sorriu Kizaru, olhando para Marco no céu. Marco olhou para Kizaru do céu, também sorrindo. Lá em cima, na plataforma de execução, o olho de Sengoku se contraiu. Kizaru, seu desgraçado. Você não é melhor que o Mihawk. Não. Pior ainda. Pelo menos o Mihawk não destruiu nenhuma de nossas estruturas defensivas. Será que a influência de Kuma foi a culpada? Ao ver Kuma agora um autômato sem mente, Sengoku não conseguiu culpar Kizaru. Vendo seu amigo naquele estado, não era de se surpreender que Kizaru reagisse daquela forma. Ei, esquadrão gigante, olhe para os céus também. Kizaru, após essa breve troca de palavras, voltou a colocar as mãos nos bolsos, chamando os vice-almirantes gigantes da marinha que estavam atrás dele. O esquadrão gigante rugiu e começou a se mover. Os grandes caras estão chegando. Mirem nos pés deles. Derrubem-nos. Os piratas do Novo Mundo, com sua vasta experiência em batalha, souberam imediatamente como contra-atacar. Todos vocês, recuem do lugar, rugiu Josu.
Seu braço direito, agora de diamante, mergulhou no mar congelado. Craque, craque. Um enorme bloco de gelo, tão grande quanto o meteoro, foi arrancado do mar congelado e arremessado por Josué em direção à plataforma de execução. Cuf! Akainu levantou-se lentamente. Pul, pul, bum. Seu punho direito se transformou instantaneamente em magma fervente. Grande erupção. Akainu rugiu, seu punho de magma expandindo-se enormemente, derretendo completamente o bloco de gelo do tamanho de um meteoro. Bum! O enorme punho de magma explodiu instantaneamente, lançando inúmeras bombas de magma. São bombas vulcânicas. Corram! Não consigo bloquear. Em meio a gritos de agonia, os piratas sofreram pesadas baixas. O navio foi atingido. Saiam daqui! Gritos e lamentos ecoaram. Akainu sorriu friamente. Esse era o efeito que sua fruta magma deveria ter no campo de batalha. Se não fosse pelo súbito aparecimento de Hoven, o soberano do céu, com a fruta porta a porta naquela época, ele deveria ter sido responsável por dominar o campo de batalha. Voxash! Uma enorme bomba vulcânica foi lançada em direção à Barba Branca. Kuf! Barba Branca ergueu Murakumojiri, imbuindo-a com Aki, e perfurou a bomba vulcânica diretamente. Que fogo vistoso você tem aí, comentou Barba Branca com um olhar frio. A fruta magma, uma habilidade problemática. Seu potencial desastroso era comparável ao da sua fruta tremor. Ha! Barba Branca exalou um hálito imbuído de Aki, extinguindo instantaneamente as chamas da bomba vulcânica. Aki sobrepujando o poder de uma Akuma no Mi, deixando para trás apenas uma rocha impotente. Akainu olhou para Barba Branca. Vai acender umas velas de aniversário. Pirralho de magmas, zombou Barba Branca de Akainu com um sorriso poderoso. Kuf! Não gosta de um funeral luxuoso? Barba Branca retrucou Akainu em tom de deboche. Gurararara! Um pirralho que foi derrotado por um pirata novato ainda tem a audácia de se gabar. Barba Branca, ao contrário de sua contraparte na história original, que não se envolvia em provocações, agora gargalhava alto. O rosto de Akainu escureceu instantaneamente. Aquela derrota esmagadora foi a vergonha eterna de Akainu. Ele só venceu por causa de uma estranha onda de poder, e ao contrário da verdadeira derrota de Aokiji após ser superado em manobras, aquele pirralho também ficou completamente exausto após seu ataque final. Ele estava tão absorto no calor da batalha que não percebeu isso na hora, só refletindo sobre o assunto depois de recuperar o fôlego e a energia. Se não estivesse completamente exausto, como poderia ter deixado Momonga evacuá-lo? Na visão de Akainu, aquela batalha foi, na melhor das hipóteses, um nocaute mútuo, mas agora o mundo dizia que aquele pirralho do Hoven o derrotou. E agora, Barba Branca estava esfregando sal na ferida na frente de todos. Essa foi uma transmissão mundial. Ser humilhado assim diante do mundo inteiro. Pul, pul. Akainu não conseguiu mais conter sua fúria. Metade de seu corpo se transformou em magma aterrador. A dignidade era algo que Akainu valorizava imensamente. Agora as palavras de Barba Branca o fizeram perder imensa dignidade perante o mundo inteiro. Imperdoável. Bum! O gelo sob os pés de Akainu derreteu instantaneamente devido ao calor intenso. Sakazuki! Ao ver Akainu enfurecido avançando em direção à Barba Branca, as veias da testa de Sengoku pulsaram, e ele praguejou mentalmente. Soberano do céu Hoven. Mesmo não estando neste campo de batalha, ele ainda influencia a situação. Seu plano incluía uma contra-estratégia para os piratas do Barba Branca que haviam se infiltrado na Baía de Marineford. E para executar esse plano, a habilidade da fruta magma de Akainu era essencial. Akainu era um mestre em provocar os inimigos, frequentemente usando essa tática para irritá-los no campo de batalha. Mas agora era ele quem estava sendo provocado. Barba Branca havia encontrado a maior vergonha de Akainu, sua batalha com Hoven, para provocá-lo. Desgraçado! Ao ver Akainu avançar em direção à Barba Branca, o olho de Sengoku se contraiu incontrolavelmente. Os Shichibukais estavam apenas cumprindo tabela. Não estavam usando suas verdadeiras habilidades. Aquele desgraçado do Kizaru, por causa do Kuma, também estava relaxando, só fazendo cena, e o Aokiji, embora não estivesse fingindo completamente, ainda estava recuperando as energias da sua Era do Gelo em grande escala e era afetado pelo seu conflito interno, o que limitava sua eficácia. E Akainu, que deveria ser sua carta mais forte, agora havia perdido o controle por causa de Soberano do Céu Hoven. Acha que pode enfrentar nosso rei? Akainu! Os comandantes de divisão rugiram ao ver Akainu avançar e imediatamente se mobilizaram para interceptá-lo. Saiam da frente! Piratas do Barba Branca! Akainu estava verdadeiramente enfurecido, liberando todo o poder de sua fruta do magma. Sua força aterradora subjugou instantaneamente os comandantes da divisão pirata do Barba Branca. O Aki deles não resistiu aos ataques terríveis da fruta do magma. Felizmente, por se unirem, não foram mortos instantaneamente pelos ataques de Akainu. Almirante Akainu! Ao verem a ferocidade de Akainu, os fuzileiros navais rugiram com renovado vigor. Pirralho de magma, o sorriso de Barba Branca desapareceu ao ver Akainu avançando em sua direção, ignorando completamente sua resistência e o consumo de Aki. Após remover seus equipamentos médicos, a deterioração de seu corpo foi pior do que ele esperava. Ele ainda estava tentando acumular resistência e Aki, mas parecia que precisava agir agora. Seus filhos, mesmo com Marco incluído, não conseguiram impedir o ataque de Akainu. Assim que Barba Branca estava prestes a se mover, seus olhos se estreitaram bruscamente. Voxash! Uma porta aérea materializou-se do nada ao lado dos comandantes de divisão, que lutavam desesperadamente contra Akainu e começavam a mostrar sinais de derrota. Essa habilidade é... As pupilas de Sengoku se contraíram. O punho de Akainu estava agora a um fio de cabelo do comandante da 12ª Divisão, Aruta. Aruta até fechou os olhos em desespero. No instante seguinte, estalo, bum,
Relâmpagos violentos, de cor carmesim e negra, iluminaram o campo de batalha. Um punho direito não tão grande bloqueou o ataque de Akainu. Ace, estou aqui para te salvar, rugiu Luffy. Revestimento ao Shoku. Capítulo 195. Boom. Um punho aparentemente comum surgiu diante do punho de magma de Akainu. Por um instante, o punho de magma foi parado abruptamente. Akainu ergueu os olhos, vendo o dono do punho, e como ele havia surgido de uma porta de ar, sua testa imediatamente ficou coberta de suor. A fruta porta a porta. Um poder inesquecível da Akuma no Mi. Aquele que trouxe uma derrota catastrófica ao Super Booster Call que ele liderou. Aquele homem, ele realmente veio a este campo de batalha. E, chapéu de palha. O poder que ele possuía era. Akainu encarou o punho que bloqueava o seu, os olhos cheios de total descrença. Estalo. Boom. Um relâmpago violento e tirânico de cor carmesim escura rugia furiosamente ao redor do punho direito de Luffy. Estou aqui para te salvar, Ace, rugiu Luffy, olhando para Ace na plataforma de execução. Boom. Com o rugido de Luffy, o violento relâmpago carmesim negro que se enrolava em seu punho rugiu ainda mais furiosamente. Tum, tum, tum. Centrados em Luffy, os fuzileiros navais que lutavam contra os piratas ao redor ficaram pálidos e desmaiaram em massa. Luffy. Ace gritou horrorizado ao ver Luffy aparecer no campo de batalha, bloqueando o punho de magma de Akainu. Seu irmãozinho tinha vindo a esse campo de batalha aterrorizante para salvá-lo. Gratidão, preocupação, culpa, inúmeros sentimentos dominavam Ace. Ele, o irmão mais velho, havia se metido nessa enrascada por sua própria imprudência, e agora seu irmãozinho tinha que arriscar a vida vindo até aqui, para o que poderia ser chamado de o campo de batalha mais aterrorizante do mundo. Mas o que mais chocou Ace foi a habilidade que Luffy demonstrou agora. Esse poder é capaz de bloquear a fruta magma, irradiando violentos e tirânicos relâmpagos carmesim negros. O poder que deixou incapacitados inúmeros fuzileiros navais. Como comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, e alguém que também possuía aptidão para esse poder, Ace certamente não era estranho a ele. Revestimento de Haki do Conquistador, Marco encarou Luffy, que acabará de salvar Aruta com os olhos arregalados de horror. Revestimento ao Shoku. Uma façanha que apenas alguns dos indivíduos mais fortes destes mares conseguiam realizar. Aqueles que dominavam completamente esse poder eram todos governantes absolutos dos mares, capazes de reinar como imperadores no Novo Mundo. Seu próprio pai, Barba Branca, além de sua fruta do tremor, foi aclamado como o homem mais forte do mundo precisamente por causa desse poder. O novo Yonkou, soberano do céu Hoven, foi reconhecido pelo mar como um verdadeiro Yonkou somente após dominar completamente esse poder. Que medo, bloquear o ataque do Akainu, comentou Kizaru, embora seu tom não tivesse nada do seu habitual tom de brincadeira. Até ele tinha que levar esse poder a sério. Mais importante ainda, esse método de chegada era a Akuma no Mi daquele homem. A habilidade do usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. As mãos de Kizaru, geralmente casualmente em seus bolsos, agora pendiam ao lado do corpo, prontas para condensar o poder da fruta do brilho a qualquer momento. Ei, você está falando sério, disse Aokiji, com a testa coberta de suor frio. Essa taxa de crescimento foi rápida demais. De volta à Ilha do Trovão Gelo, durante sua luta com o Chapéu de Palha, o pirralho não era páreo para ele. Embora o Chapéu de Palha surpreendentemente possuísse um Haki do armamento decente na época, ele não conseguiu bloquear a aura congelante de sua Akuma no Mi do gelo. Se ele não estivesse se exibindo para Garp e estivesse apenas testando a força do Chapéu de Palha, poderia tê-lo congelado instantaneamente. Mas esse poder agora estava em um nível completamente diferente. Mais importante ainda, o fato de o Chapéu de Palha ter chegado graças à habilidade da fruta porta a porta significava que o homem atrás dele também estava ali. O homem que lhe arrancou a perna e enterrou para sempre a Ilha do Trovão Gelo. A expressão de Aokiji era incrivelmente sombria. Luffy. Garp engasgou de horror ao ver seu neto chegar. Como esperado. Aquele pirralho realmente veio a este campo de batalha. Chapéu de Palha. Sengoku encarou Luffy, as veias pulsando em sua testa, rangendo os dentes. Sua testa também estava úmida de suor. O fato de o Chapéu de Palha ter dominado preliminarmente o revestimento ao Shoku foi surpreendente, mas não fatal para a batalha como um todo. O que deixou Sengoku incrivelmente tenso foi o homem parado atrás do Chapéu de Palha. Aquela porta aberta provou que Hoven também havia chegado perto deste campo de batalha. O pior cenário possível estava realmente começando a se concretizar. O coração de Sengoku estava incrivelmente pesado. No arquipélago Sabaldi, os civis e repórteres que olhavam atentamente para o telão gigante, vendo Luffy bloquear o ataque de Akainu, estavam agora encharcados de suor frio. Alguns até desmaiaram de terror. Rápido! Contatem a sede. Preparem uma edição extra especial. Um desenvolvimento importante na guerra. Alguns repórteres se apressaram em contatar as respectivas sedes dos jornais. Este homem apareceu. A guerra está prestes a se intensificar. Alguns repórteres deixaram cair seus cadernos das mãos trêmulas, com os rostos tomados pelo horror. É o homem com a recompensa de 1,035 bilhão de belis. Chapéu de Palha Monk de Luffy. Vozes aterrorizadas começaram a ecoar pelo quartel-general da Marinha. E a verdadeira razão para esse terror, entre esses fuzileiros navais de elite, e no arquipélago de Sabaldi em todo o mundo, era, o Chapéu de Palha apareceu.
É a fruta da porta a porta. Rápido! Confirme a localização daquele homem. O novo Yonkou do mar. O usuário de fruta do diabo mais forte do mundo. Onde está soberano do céu Hoven? Gritos de horror ecoavam constantemente dos postos de vigia do quartel-general dos fuzileiros navais. Aquele homem também veio? Os olhos de Mihawk se estreitaram, seu olhar penetrante, aprimorado pelo aqui da observação, percorreu rapidamente o campo de batalha. Menos de um ano havia se passado desde a separação deles no Mar do Leste. Hoven havia se tornado o novo Yonkou do mar, reconhecido publicamente. Até mesmo Mihawk, que já havia enfrentado Hoven com a Ki do Conquistador e tinha plena confiança em seu futuro, não pôde deixar de se maravilhar com sua ascensão ridiculamente rápida. Hoven não era mais aquele do Mar do Leste, que precisava da face de Shanks para confrontá-lo com a Ki e perceber a imensidão do mundo. Agora, em uma batalha sem tréguas, se ele próprio era páreo para Hoven era uma questão incerta. Hoven havia se tornado uma figura capaz de influenciar o mundo inteiro. Tum-tum, tum-tum. Hancock apertou o peito, sentindo o coração bater incrivelmente rápido. Aquele homem, ele realmente veio. O homem que ela tanto desejava conhecer. O homem que orquestrou o incidente de Maria Joyce que mostrou ao mundo que até mesmo dragões celestiais podiam ser nocauteados por aqui, realmente havia chegado. Meu coração está batendo tão rápido, murmurou Hancock, seus lábios vermelhos ligeiramente ressecados entreabertos. Seus belos olhos percorrendo rapidamente o campo de batalha. Soberano do céu Hoven. Finas gotas de suor frio cobriam a testa de Doflamingo, suas costas agora encharcadas. O Yonkou que publicamente reservara sua cabeça, durante a reunião dos Shichibukais, tinha vindo a este campo de batalha. Doflamingo examinou o campo de batalha, não avistando a figura de Hoven, e soltou um pequeno suspiro de alívio. Ao ver Aokiji, Kizaru e até mesmo o almirante da frota Sengoku prontos para a batalha, o sorriso malicioso de Doflamingo reapareceu. Ele era um Shichibukai. E mais importante ainda, todas as forças do quartel-general dos fuzileiros navais estavam aqui. E daí se o soberano do céu Hoven era forte? Com tantos combatentes de nível almirante por aqui, matá-lo não seria tão fácil. Gurarara, o irmãozinho do Ace, é isso? Barba Branca riu, vendo Luffy bloquear o ataque de Akainu. O chapéu de palha era frequentemente o assunto das conversas de Ace. Quando o chapéu de palha recebeu sua primeira recompensa, Ace ainda não tinha partido em busca de Teas. Naquela época, Ace mostrou a ele, todo animado, o cartaz de procurado do chapéu de palha, gabando-se do seu orgulhoso irmãozinho. Embora nunca o tivesse conhecido, tanto ele quanto seus muitos filhos sentiam uma certa familiaridade com o chapéu de palha por causa de Ace. Agora, vendo pessoalmente, ele realmente faz jus ao título de irmão do Ace. Jovem, porém, ele veio corajosamente a este campo de batalha para resgatar Ace. E ele havia dominado preliminarmente o revestimento ao Shoku, sua força superando até mesmo a de Marco. E mais importante ainda, a habilidade da Akuma no Mi que o levou ao campo de batalha. Essa capacidade de controlar o espaço. A fruta porta a porta, murmurou Barba Branca com os olhos brilhando enquanto olhava para a porta de ar aberta. Após o incidente de Enies Lobby, essa habilidade tornou-se conhecida em todos os mares. Ele não foi exceção. Aquele homem também veio? O soberano do céu Hoven, pensou Barba Branca, sentindo um profundo alívio invadindo seu interior. Ele estava velho agora. Depois de remover seus equipamentos médicos, a deterioração de seu corpo era pior do que ele esperava. Usar sua fruta do tremor apenas algumas vezes o deixou fraco. Barba Branca chegou a este campo de batalha sem nenhuma intenção de voltar vivo. Morrer de doença a bordo do Moby Dick não foi um fim apropriado para Barba Branca. Seu antigo rival, Roger, com suas últimas palavras em sua execução pública, deu início à Grande Era dos Piratas. Como ele, Barba Branca, pôde perder para seu antigo rival? Usar esse corpo decrépito para abrir um novo caminho para a geração mais jovem era o fim mais apropriado para ele. Mas o pré-requisito era resgatar Ace com sucesso. Com sua condição física debilitada, Barba Branca não tinha confiança em nada. A diferença de poder de combate entre os piratas do Barba Branca e o quartel-general da Marinha era simplesmente enorme. Apenas um Akainu era suficiente para derrotar seus filhos. E Garp e Sengoku ainda nem tinham entrado em ação. As chances de resgatar Ace eram muito baixas. Mas agora havia esperança. Os olhos de Barba Branca examinaram rapidamente a área. Não foi só a Marinha. Barba Branca também estava procurando por Hoven. Zum, zum, zum. Diversas portas aéreas se abriram na atmosfera. Vamos lá. Hora da guerra. Law liderou os piratas do coração, avançando em disparada. Kuf. Barba Branca, quartel-general dos fuzileiros navais, os 7 corsários. Que campo de batalha assustador. Sobrevivam a isto, meus homens. Capone Bege mastigou seu charuto, também avançando. Hoje não é o meu dia de morrer, afirmou Hawkins impassivelmente. Droga. Ser usado como peão é horrível. Será que vamos conseguir chegar ao novo mundo depois disso? Urouge rangeu os dentes e avançou para o campo de batalha. A Paul vinha logo atrás. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.